Nós vamos falar agora da questão dos princípios, né? Eu trago aqui para a nossa aula a questão do artigo 145. O artigo 145 ele foi alterado pela emenda 132 e ele trouxe agora de forma expressa, de forma literal, né, esculpido na Constituição, os princípios que regem o sistema tributário nacional. Então, que princípios são esses que regem o sistema tributário nacional? Lembrar que esses princípios são princípios que deverão ser observados pelo legislador derivado, né, pelos nossos constituintes, tanto pela a nossa casa, a Câmara dos Deputados, ou pela nossa outra casa que representa os estados, o Senado Federal, deverão observar esses princípios sobre toda alteração legislativa de tributo nesse país. Então, se eu for alterar imposto de renda, tem que observar esses princípios aqui. Então, esses princípios é o que rege o sistema tributário nacional. Temos aqui alguns princípios que estão atrelados também ao IBS-CBS, como o princípio da neutralidade. Mas é claro que todos esses princípios regem todo o sistema tributário nacional, inclusive o IBS-CBS, tá bom? Então, o princípio da simplicidade justamente para que os tributos que estão dentro do campo de competência tributária dos nossos entes, esses tributos têm que ser simples, de tal forma que o cidadão comum possa entendê-los, né? E não mais esse sistema tributário como era um ICMS da vida, muito complexo, difícil de ser entendido, né? Para você ter uma ideia, eu tenho um ICMS, substituição tributária. Cada produto tem um regramento, substituição tributária para farinha de trigo, substituição tributária para pneus, substituição tributária para sorvetes, e aí vai. Então, eu tenho ICMS fronteira, eu tenho ICMS diferencial de alíquota, eu tenho ICMS antecipado. Então, nós temos um emaranhado de itens, agora não. Agora nós vamos ter um único tributo, então atendendo já o IBS, já atende o princípio da simplicidade, por quê? Porque é uma legislação única. Uma legislação única vai ser uma princípio, né? Eu não quero dizer aqui também que tudo vai ser simples, mas esse é o direcionamento, é que haja simplicidade no sistema. Embora que a gente sabe que nem tudo que está escrito na legislação brasileira são cumpridas rigorosamente, a gente sabe disso. O princípio da transparência, claro que o princípio da transparência é o que deve reger toda a administração pública e não deveria ser diferente na parte tributária. O simples fato de prever os tributos nos documentos fiscais atende o princípio da transparência, não é verdade? A justiça tributária, esse princípio da justiça tributária é justamente para que as pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que estão no Bolsa Família, aquelas pessoas que estão no cadastro único, essas pessoas que têm uma baixa renda, realmente elas sejam tributadas de acordo com sua capacidade econômica. Então, não podemos ter essas pessoas chegam no supermercado igual chega um rico e elas pagam o mesmo tributo que o rico. Então, isso não atende à justiça tributária. Então, a justiça tributária é para isso. A gente pode dizer, né, que o cashback, essa devolução desse recurso para essas pessoas do cadastro único seria uma justiça tributária. Embora que eu particularmente eu acho que é uma opinião particular minha, que o cashback da cesta básica nacional foi muito baixo, apenas 20% ficou muito baixo. Deveria ser pelo menos 50%, 60% para essas pessoas de baixa renda. O princípio da cooperação. Esse princípio é o que vai reger daqui para frente todo o sistema tributário nacional. Por quê? Porque nós, no caso do IBS-CBS, a Lei Complementar 214 já trouxe prevista a cooperação entre a União, Estados e municípios. Agora, quando tiver uma fiscalização, essas informações no processo de instrução de uma fiscalização, aquela colheita de provas, vai ser compartilhada entre os 3 entes. E os 3 entes terão ciência dessa fiscalização sobre esses tributos sobre o consumo. A Lei Complementar 214 traz, inclusive, compartilhamento, inclusive de fiscalização. Para vocês terem ideia, pode ser que um auditor do Estado, naqueles valores menores, que isso vai ser editado no regulamento, lançar esse crédito seja o auditor do Estado. Então, tem previsão de cooperação
previsão no sentido de arrecadatório, no sentido de fiscalização, para vocês terem uma ideia, até de fiscalização tem a cooperação entre os três entes. Então, agora nós estamos num novo patamar, a tributação do consumo desse país. Defesa do meio ambiente. Nós sabemos que o Brasil, segundo a OCDE, é um dos países que se tem muito pouco tributação sobre esses produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Então, a tributação no Brasil aqui, indústrias que poluem o ambiente e não pagam nada por isso. Então, vem um comando dentro da Constituição dizendo, olha, esses produtos que poluem muito o ambiente deverão ser tributados com alíquota maior, deverão ser mais tributados. Então, a defesa do meio ambiente é isso. Então, do mesmo jeito que o Estado deve incentivar a questão da produção da energia limpa, né, da energia verde, nós temos aí, por exemplo, a questão dos carros elétricos, que não tem aquela questão da emissão do dióxido de carbono, como tem os carros a gasolina. Então tem toda uma série aí o próprio álcool, né? O próprio álcool também já tem um teor menor de poluição ao ambiente. Então tem que ser levado em consideração essa questão do meio ambiente, mas não é só no exemplo na parte automotiva, não. Nós temos várias indústrias que poluem e não pagam nada de tributação sobre isso. Então existe claro que toda essa alteração legislativa deverá observar isso. Então, claro que isso aí é da competência do legislador, do constituinte, né? Agora, eu trouxe aqui para vocês o principal princípio, é o princípio da neutralidade. Esses princípios aqui que eu coloquei, inclusive eu os nominei com exceção da neutralidade, que vem expresso na Constituição, esse princípio da neutralidade, que veio inclusive, que o IBS e a CBS deverá observar o princípio da neutralidade. Isso é um comando constitucional. E esses demais aqui são vertentes, né, desse novo sistema tributário do IBS e da CBS, que vão nortear esse sistema, esse novo sistema. Então eu trago para vocês com essa estatura de princípio, porque é o que deve reger a tributação dentro do IBS e dentro da CBS. Então nós temos o princípio da neutralidade, que é justamente para que o imposto sobre bens e serviços e a contribuição de bens e serviços não distorçam as atividades empresariais no país. Então, não distorcer a atividade econômica é justamente não ter um determinado fator no tributo, como por exemplo uma alíquota, que por ela existir eu vou deixar de produzir aquele produto. Para evitar essa distorção ou para que eu não mude meu negócio em função do tributo. Olha, hoje eu só presto serviços para pessoa jurídica, mas agora eu não transfiro crédito. Se eu fizer para pessoa física, eu não transfiro crédito nenhum. Se eu fizer uma operação, se eu fizer prestação para pessoas jurídicas, eu posso transferir crédito. Então eu tenho que ter inscrição estadual. Eu tenho que ter uma inscrição para transferir crédito. Então, essa roupagem, essa perspectiva no sentido de ser negativo para a atividade empresarial. Então, eu não posso deixar de botar uma atividade porque determinado tributo tem uma alíquota muito alta. Então, o princípio da neutralidade atende à questão, né? A questão até mesmo uma isonomia de tributação. Claro que nós vamos ver que nós temos algumas distorções trazidas pela própria Constituição, distorções no sentido positivo e no sentido negativo. Distorções do princípio da neutralidade, ou exceções, né, como bem a gente pode falar, exceções ao princípio da neutralidade. Que exceções são essas? É justamente, tanto os regimes diferenciados como os regimes específicos, eles têm alíquotas diferentes, eles têm um tratamento jurídico diferente, né? Eu tenho alíquotas reduzidas, eu tenho também crédito presumidos, eu tenho alíquota zero sobre determinados produtos. Então, na realidade, aí alguns com feição positiva, porque se eu tenho uma alíquota zero, significa que o Estado quer que não haja tributação sobre aquele produto e ele possa ser mais favoravelmente adquirido. Por outro lado, eu tenho um imposto seletivo com alíquota que deverá ser muito alta para aqueles produtos alcoólicos que têm o maior teor de álcool. Então, quanto maior o teor alcoólico numa bebida,
maior será a alíquota do imposto seletivo. Então, por quê? Porque eu quero coibir, o Estado quer coibir, né, justamente que haja produção em alta desse produto. Se tiver, vai pagar um tributo muito alto. Da mesma forma, o Estado, eu não quero que a pessoa fume, então eu vou ter que botar uma alíquota muito alta sobre o fumo. Isso aí é justamente a exceção, são exceções do princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade é justamente aquele princípio que prevê que eu não mude minha atividade econômica por conta de uma tributação, tá bom? Outra que vai reger o IBS-CBS é o destino, é o imposto no destino. Acaba aquela divisão entre o tributo, entre o estado de origem e o estado de destino. Parte pertence à origem, parte ao destino. Agora não. Agora nós temos um tributo que é cobrado para onde o serviço é prestado, para onde a mercadoria efetivamente ou o bem está sendo entregue, então no destino. Nós sabemos que as alíquotas no destino, em cada estado da federação, em cada ente da federação, elas serão únicas dentro de cada ente. Claro que dentro de um ente, dentro de uma unidade, dentro de um estado, nós temos vários municípios. Poderá ser que um município A tenha uma alíquota do IBS de 2%, pode ser que o outro município tenha uma alíquota de 3%. Então, possa ser que haja diferença de alíquotas entre os vários municípios dentro de um ente. Mas a alíquota do Estado, do IBS Estado, é uniforme para bens e para serviço. Outro princípio é o princípio da não cumulatividade. Agora nós temos um princípio da não cumulatividade ampla, total, para todos que prestam serviço agora, todas as empresas prestadoras de serviço que adquirir imobilizado, que adquirir insumos, materiais para prestar aquele serviço, ele vai poder se creditar desses insumos, regra geral, desses bens, para abater da saída, do seu débito fiscal. É o que a gente chama de não cumulatividade plena. E isso inova, porque até o momento nós sabemos que as empresas prestadoras de serviço não se acreditam de nada. Agora não. Agora nós temos um princípio da não cumulatividade ampla para todas as empresas, tá bom? Nós temos o princípio, o cashback, né? O princípio da justiça fiscal, né? Isso aqui a gente coloca aqui com status de princípio, mesmo porque ele é um corolário aqui do princípio da justiça tributária aqui, que rege o sistema tributário nacional, né? E o cashback está sendo previsto justamente na parte do tributo sobre o consumo, né? Tanto do IBS como da CBS. Então, a gente pode apontar que o cashback é um corolário, ou seja, é ele está ligado, intimamente ligado ao princípio da justiça tributária, né? E eu reforço ele aqui. Diminuição dos efeitos regressivos. O IBS e a CBS são tributos que agora o imposto vai ser por fora, diferentemente do ICMS. Outra coisa, não será um imposto em cadeia, será sempre não cumulativo, diferentemente do que é o ISS hoje, por exemplo, que é um imposto essencialmente cumulativo. Então, nós temos uma diminuição do efeito regressivo desses tributos. Essa é a ideia. Agora, claro que a gente sabe muito bem que isso depende de uma mudança empresarial muito grande, né? Para que não coloque esses tributos sempre, né, um sobre o outro, indiretamente dentro da composição do preço do produto. Eu acredito que o mercado, quem fizer isso vai falir dentro do país, né? Não vai acompanhar a competição, não vai acompanhar essa competição referente a essa questão dos efeitos regressivos do tributo, não, porque isso, com o pagamento do tributo feito pelo próprio cidadão, e o cidadão vai sentir o pagamento do tributo agora, diferentemente do pagamento das operações com ICMS,
Então, eu particularmente acredito que vai ter uma mudança muito grande essa questão dos efeitos regressivos do tributo na formulação dos preços dos produtos. Transparência, né? O princípio da transparência é um princípio que rege a administração pública, né? Eu coloquei a transparência é um dos princípios que rege também a questão dos princípios norteadores do direito tributário brasileiro, né? Mas eu coloco ele aqui apenas em virtude dessa questão dos tributos que vem nos documentos fiscais. É importante que você entenda que, principalmente para a prova de concurso, quando você se reportar esse princípio da neutralidade, a princípio, ele está atrelado na sua essência ao IBS e ao CBS. Por quê? Porque ele está previsto literalmente na Lei Complementar 214 como princípio que rege o IBS e o CBS. Tá bom?